falar em pedocriminalidade ou em pedopornografia, são temas ligados a uma questão muito séria e que o mundo e os estados, as sociedades, os organismos internacionais, inclusive as polícias internacionais e os sistemas de justiça devem ter todo o cuidado. O problema da pedocriminalidade, que é um termo que vem do francês pédocriminalité, é um problema mundial, é um problema internacional, assim como o da pedopornografia. Os dois termos, que não são ainda usuais no Brasil, são relativos ao que nós aqui chamamos de exploração sexual, crimes contra crianças e adolescentes, abuso de todas as naturezas praticadas, tanto diretamente, fisicamente, quanto virtualmente com essas crianças. É um tema que é afeto tanto a área do direito, num penal, num campo mais amplo, como mais estritamente as ciências criminais e a criminologia. E traz para a gente uma série de colocações, de problemas e de questões urgentíssimas que os sistemas penais, os sistemas dos ordenamentos jurídicos devem voltar seus olhos. A abrangência mundial e o anonimato da internet, por exemplo, criaram redes de pedocriminosos. Os pedófilos e aqueles que não só divulgam, como reproduzem, gravam, compartilham imagens de crianças com práticas de crimes de abuso sexual contra esses menores, crianças e adolescentes, tornou-se um mal generalizado e de difícil constatação. Crianças e adolescentes, por serem mais frágeis, por serem mais vulneráveis em razão não só da sua etapa de desenvolvimento físico, mas da idade, da inocência, da fragilidade emocional e da incapacidade ainda de entenderem o que se passa com eles, sobretudo as crianças, são alvos de todo tipo de violência e abuso, de crimes de natureza pedossexual ou pedopornográfica. E dentre esses crimes nós temos desde o tráfico de pessoas, a exploração do trabalho infantil, o trabalho forçado, o abuso sexual e outros tipos mais de crimes, né? Como o estupro, né? Que está dentro da área do crimes contra a dignidade sexual, que não são fáceis de detectar porque são da esfera íntima, privada. A maioria desses crimes não ocorre à vista das pessoas, à vista do público. Na verdade, a pedocriminalidade ela é um universo nebuloso, ela é um universo sombrio e ao mesmo tempo ela é um universo fechado, muito ligado ao âmbito doméstico, ao âmbito do lar, ou entre quatro paredes, como se costuma dizer no meio. Porque as vítimas geralmente são filhos, netos, sobrinhos, primos, irmãos, amigos, parentes. O ambiente do crime pedossexual, da pedocriminalidade, é geralmente o lar, infelizmente. E os criminosos, os agentes, os delinquentes, os pedodelinquentes ou pedocriminosos são pais. Isso mesmo que você ouviu, pais biológicos, inclusive mães, parentes, irmãos, primos, amigos de bairro, vizinhos, às vezes da casa ao lado, ou alguém do bloco, da vizinhança, da rua, que conhece a criança, que conhece a vítima e é um predador sexual por uma série de questões, por taras, por patologias, por demências, por transtornos psíquicos. Escolhe como vítima jovens, adolescentes, crianças. Muitos deles por saberem que terão o domínio, a subjugação, né? Conseguirão facilmente subjugar aquela vítima, principalmente se forem crianças, que não terão condições de
debater-se, de gritar muitas vezes, ou ficarão com medo, serão ameaçadas, coagidas, ou às vezes serão seduzidas, e por não entender o caráter sexual da obstinação do agressor, do caçador, do predador sexual, deixam-se seduzir, deixam-se passar, e são alvos fáceis na mão dessas pessoas. O outro âmbito de atuação dos pedocriminosos é a pedopornografia. E aí nós vamos para o âmbito virtual, a rede mundial, com sua abrangência internacional, a rede de computadores, torna muito difícil a investigação. É a polícia e as polícias mundiais, dentre elas a Interpol, por exemplo, que faz um trabalho muito bonito nessa área, muito importante, a nossa Polícia Federal brasileira também, não encontram muitas facilidades, porque eles têm que ir atrás de âmbitos muito fechados, de nichos, de chats, de grupos de pedocriminosos, de abusadores, que estão ou na dark web, ou na deep web, e não necessariamente na web de superfície, nessa que todos nós acessamos. Portanto, o caráter de malignidade e a violência, a crueza, a gravidade desses crimes, os crimes pedossexuais, a pedocriminalidade e a pornocriminalidade, a pedopornografia, são dois males que o mundo enfrenta hoje, que tem como vítimas os seres mais frágeis e mais sujeitos a todo tipo de violência, como eu acabei de dizer. São as crianças, por não entenderem aquilo que se passa, e os adolescentes que, apesar de já terem uma certa autonomia e uma certa compreensão, às vezes, de que estão a sofrer um mal, não têm também ampla capacidade de reagirem e de escaparem das mãos desses pedocriminosos, desses caçadores sexuais. Por isso é muito importante não só conhecer, mas divulgar e ficar alerta, todos nós, pais, ou mesmo quem não é pai, parente, com seus filhos, com a exposição da imagem dos seus filhos e com a presença de pessoas no entorno deles, porque eu trabalho nessa área, trabalho com crimes cometidos contra crianças e adolescentes e vejo tudo que você possa imaginar. Já vi narrativas, já li, já vi fotos, já vi vídeos, e nós encontramos lá a alma humana no lodo, né? Os pedocriminosos, que muitas vezes são, e em grande maioria são homens, todas as estatísticas criminalísticas mundiais colocam lá em cima o número de homens, que em sua grande maioria são os abusadores, são os pedocriminosos, mas também mulheres, que também às vezes abusam de meninos ou de meninas, tanto faz. São pessoas muito perigosas e que podem estar bem ali ao lado da criança, podem muitas vezes até ser os próprios pais, e não precisa ser pai adotivo. Às vezes o próprio pai biológico é um pedocriminoso que coloca em risco constantemente suas próprias crias, suas filhas, seus filhos. E, portanto, é prioridade mundial o combate a esse tipo de crime, que para mim é o mais grave dentre tantos outros, é um dos mais graves, se não o mais grave. E às polícias e aos sistemas de justiça, aos ministérios públicos, divulgar isso, correr atrás, ser incisivamente, bater pesado, né? Ser incisivo nessas questões, e colocar como meta realmente identificar e socorrer as vítimas, identificar os criminosos, pedocriminosos, e socorrer essas vítimas para que as vidas delas não sejam destroçadas, interditar o acesso ou bloquear o conteúdo, no caso das redes, aos pedófilos, aos grupos de pedocriminalidade e aos pedopornógrafos, e impedir que esses delinquentes também vão até outros países, porque muitos deles vão ao estrangeiro para buscar crianças, né, para fazer o tráfico de crianças e também buscando escapar da justiça. Então esse é o tema de hoje deste vídeo, que é um alerta, um alarde para todos vocês, porque no campo da pedocriminalidade
o algoz, o caçador, pode estar dentro de casa. Então, todo cuidado é pouco com nossas crianças e com nossos adolescentes, em qualquer lugar.